Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Aproveitando essa noite chuvosa aí, vamos agasalhar os nossos corações com o amor que emana da providência divina, para que nós possamos aprender um pouquinho mais cada vez que nós ouvimos uma palestra ou que abrimos qualquer livro da casa, nós aprendemos um pouquinho mais. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu já sei. Não é verdade, porque na realidade ninguém sabe tudo ainda, ninguém sabe nada. Nós vamos aprendendo à medida em que o tempo vai passando, nós vamos melhorando a nossa trajetória terrena e nós vamos também buscando nas lições mensagens ou lições que são propícias para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. Porque quantas vezes nós estamos em casa, que nós passamos por um problema, uma dificuldade, nós sempre lembramos de algumas lições do Evangelho, ou do Pão Nosso, da Fonte Viva. Nós vamos sempre lembrando dessas lições e nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Aí nós vamos dizendo, olha, mas eu ouvi essas palavras, está no livro tal. Então, são formas que nós vamos buscando para o nosso aprendizado. E assim nós vamos crescendo um pouquinho. Mas o crescimento e o aprendizado depende muito de nós. Nós somos responsáveis. Nós somos os construtores dos nossos próprios destinos. Né? Então, mas hoje não sou eu que vou falar, não. Só estou apresentando. Então, hoje nós vamos ouvir o Rafael, que a gente quase não ouve. Né? Nós vamos ouvir o Rafael na lição Ouvindo Elucidações do livro Libertação do André Luiz. Então vamos aprender um pouquinho mais para que nós possamos buscar, tirar dessa lição, das palavras de Rafael, uma mensagem para que nós possamos caminhar e trazer, guardar em nossos corações, em nossas mentes, para um aprendizado. Então, Rafael, nós e boa palestra. Gente, como eu disse, vocês quase não me ouvem, né? Eu não fico quieto um minuto, né? Quando não está fazendo palestra, não está fazendo vibração, está falando um com o outro, né? Isso realmente é gostoso, né? E hoje, gente, a gente vem falar, né? A gente está fazendo várias palestras do livro Libertação, que é um livro maravilhoso, né? Para estudo. É claro que eu vou falar, né? Eu estava conversando com a Maria da Graça, né? Minha tia. A gente nunca vai falar o que os Espíritos estão aqui nos falando, não? Estamos muito longe desses grandes avatares. Nós vamos, na verdade, pegar o que a gente entendeu e estar levando aquilo que a gente tem conhecimento de agora, de outras encarnações, do que a gente tem de aprendizado, que a gente estuda constantemente, e isso vai nos fazer com que estejamos melhorando cada vez mais. E é interessante que, por exemplo, eu vou falar hoje do Ouvindo Elucidações, mas qualquer um de nós podemos falar sobre o Ouvindo Elucidações e todos nós podemos ter elucidações diferentes do mesmo assunto, da mesma página, termos conhecimentos diferenciados. Então isso daqui não substitui a leitura do livro, claramente que não, né? Eu até estou vindo fazer a palestra, estava eu, a Priscila, comentando, né, hoje, essa semana, fiquei a semana inteira, fiquei com inveja da tia Fátima. Falei assim, tia Fátima fez um negocinho do peixinho, cheio de bonito, agora também vou fazer igual, deixa ela, vou fazer um bem bonito. Priscila, me ajuda aí, Priscila. A Priscila foi lá, né, fez bonito, tudo, não sei o quê. Aí eu fui lá, né, alguma coisa, não, a Sandra colocou, na Sandra da divulgação, colocou o meu dia de palestra, e aí eu fui lá, caramba, é sobre o livro Libertação. Ó, papai do céu me castigou por isso, Falei, ó, quem mandou ter minha inveja? A inveja voltou pra mim mesmo. Eu falei, caramba, cara, ia fazer. Mas ficou muito bonito, viu? De uma nova oportunidade, a Priscila fez um trabalho lindo, lindo mesmo. Ela fez igual, né? Ficou com a tia Fátima, os
trabalho bem bacana. E a gente vai poder aproveitar esse trabalho, né? Mais pra frente a gente aproveita, se for comigo, com ela mesma, né? A gente aproveita esse trabalho, né? Que vai ser conta da vida. Mas voltando aqui, ouvindo elucidações, trazer realmente este livro para o nosso contato espiritual, né? Isso aqui, esses livros de André Luiz mostram-nos a vida do outro lado, a vida no mundo espiritual, né? Diante de várias experiências em que André Luiz passa, né? O Libertação em si é um livro que eles vão estar fazendo visitas às tavernas, né? A lugares bem sombrios, a lugares bem profundos, a lugares que realmente existem espíritos de um porte de maldade muito grande, né? Em que na verdade eles viveram na Terra para estar executando mal e quando desencarnam vão estar continuando fazendo mal. Vocês vão lá ver no livro, nesse mesmo livro, né? Lá na frente vocês vão ver o Gregório e tal. Realmente é um livro bem bonito, né? Vai ter outras pessoas que vão fazer a palestra e vão dar continuidade. Mas aqui falando deste capítulo em si, o André Luiz está no lugar, né, no ambiente, lá no mundo espiritual, no vasto educandário de amor, de luz, de paz, e lá se encontra o nosso irmão Flacos. Nosso irmão Flacos é um espírito iluminado, espírito de muita luz, um mentor da casa que assume o púlpito para falar para dezenas de pessoas. Dezenas dessas pessoas que encontram-se, em especial ali, né, na escrita de André Luiz, ele, André Luiz e Gúbio, que aproveita esse instante. Aí eles perguntam, para que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo uma preparação para estarem indo de encontro a espíritos que, como eu falei, estão nas trevas, estão no umbral profundo. Como tem gente que fala umbral grosso, né? Mas na verdade são umbrals, tavernas, lugares bem densos. Então, esses lugares que eles vão chegar ali, precisa ter um grande preparo, precisa ter um grande acompanhamento. É igual quando a gente fala assim, né, em trabalhos espirituais, a gente para cuidar, buscar os espíritos obsessores, para trabalharmos o trabalho de desobsessão, a gente precisa ter um preparo, a gente precisa ter uma convivência, uma certa intimidade com a doutrina, mas muito mais do que isso, uma intimidade com sentimentos. Pois a gente pode passar a vida inteira estudando, mas se a gente não tiver um contato com os nossos sentimentos, a gente realmente vai ficar prejudicado diante desses momentos, dentro desta lógica de compreensão em que os espíritos estavam se fazendo. E ali, naquele exato momento, começa-se a falar, né, o nosso irmão Flacos começa a se estender em um caprichoso auxílio de elucidações para os espíritos que ali se encontram. E claramente que as minhas palavras são muito pequeninas, né? Os espíritos maiores aqui, com a graça de Deus Jesus, nos ajuda e nos fornece assistência, amparo, energias para que possamos falar sobre um assunto e sobre um espírito tão grandioso. E ele começa a elucidar a todos nós, a própria frase diz elucidação, sobre os nossos irmãos obsessores, sobre esses espíritos que se demoram ainda nas trevas, sobre esses espíritos que ainda se demoram ainda apegados às coisas materiais. Ele nos demonstra de que nós todos temos muitos ensinamentos, a gente tem muita teoria, né? Mas a gente ainda falta-nos a prática. Para praticarmos, a gente não precisa só falar, só executar pelas palavras. Ele até aqui pondera, ele até aqui fala sobre os grandes espíritos, né, que vieram à Terra e que participaram, né, desta empreitada, dessa teoria de levar o auxílio. Mas infelizmente nem todos os espíritos estiveram abrindo os olhos, se apercebendo disso. Ele fala de Péricles, o estadista, né, que na verdade edificou a Grécia, os gregos, né, e ali ele mostra que muitos desperdiçaram a oportunidade que ele nos trouxe. Fala do Alexandre, o conquistador, que levou conquista, mas teve generais que estiveram, infelizmente, né, tirando a vida dos outros, das pessoas, simplesmente por tirar, por maldade, né? Fala do Augusto Divino, né, do Império Romano, que na verdade levou auxílio, levou benefícios da parte política ao povo, só que esteve muitos homens também traindo a sua confiança, deixando muitas vezes
as próprias pessoas do povo passarem necessidade e fome. A gente tem o Constantino, né, que foi o grande advogado dos cristãos indefesos, mas a gente percebe que este mesmo Constantino, que foi um advogado, esteve passando por momentos de dificuldades pelos próprios cristãos que utilizaram depois das guerras, utilizaram depois das próprias defesas deles contra ele mesmo e contra a própria doutrina, né, cristã, que na verdade a gente sabe, a gente acompanhou aí imensas catástrofes, calamidades, vamos dizer assim, de pessoas que se diziam cristãs e faziam mal em nome de Jesus, né? E aí ele fala de Napoleão, que foi o ditador que todo mundo já sabe, né, conhece, só que ele mesmo teorizou, ele mesmo caiu no próprio erro. A gente sabe, a gente conhece que o Napoleão ele foi preparado para vir à Terra, ele foi preparado para estar vindo aqui, para que ele pudesse estar fazendo a diferença, né, no povo francês, a diferença realmente na vida, né, dos franceses. E aí a gente viu que ele usou também para o mal. Então teorizou e já usou ele mesmo para o mal. E é interessante que, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, vocês podem ir no livro de Joana d'Arc, né, que ela fala, né, do Leon Denis, fala-nos muito bem sobre essas questões, sobre Napoleão, né, Leon Denis fala muito bem sobre isso. Joana d'Arc acompanhou, né, veio, né, depois, né, mas acabou acompanhando, né, acompanhando esse processo todo, acompanhando tudo o que Napoleão deixou, né, os resquícios. Então o que acontece? Não precisamos ou não devemos somente falarmos sobre Jesus, virmos para o púlpito e dizermos o que Jesus fez por nós. É muito lindo. Até tem gente que brinca, né? A Dona Graça mesmo fala isso, sabe? Falar de Jesus é muita responsabilidade. Eu vejo que falar de Jesus é muita responsabilidade mesmo, porque a gente não pratica uma pequenininho, né, do que Jesus nos passou. Mas não é por isso, claro, que a gente deve deixar de falar de Jesus, pois a nossa doutrina, que é o Consolador Prometido, nos faz com que estejamos a falar de Jesus, pois Ele é o modelo vivo de todos nós. É através de Jesus que nós estaremos alcançando a felicidade, é através de Jesus que a gente estará alcançando melhores condições de amparo, de luz, de amor. E diante destas palavras do nosso irmão Flácius, ele nos fala de que a ida aos espíritos superiores para os lugares, esses lugares trevosos, onde existem espíritos realmente cristalizados no mal, não podemos descer a esses locais com as nossas armas, o que ele quer dizer, né, armados. Temos que descer com a paz no coração, temos que descer realmente com o querer de ajudar, levando isso, né, e trazendo ao que o Espírito nos disse no sábado, nos falando de que na verdade eles não podem fazer por nós aquilo que nós não queremos fazer. Ou seja, eles podem nos ajudar, mas não podem fazer aquilo que nós devemos fazer. Um exemplo para que a gente entenda claramente isso. Hoje estamos aqui, na casa. Ninguém nos trouxe amarrado ou à força. Às vezes a gente vem pela dor, mas a gente vem porque a gente tem vontade de vir. A gente quer vir, a gente quer mudar em alguma coisa. Às vezes a gente pensa assim, mas você quer mudar em quê? No que você quer mudar? Aí é o que entra o porém. Nós temos que querer mudar naquilo que mais nos prejudica, ou que mais nos traz dificuldade em nossas vidas. Mas é uma doença material? Sim, é uma doença material. É uma doença psíquica? Sim, é uma doença psíquica. É uma doença emocional? É uma doença obsessiva, ou trazemos a obsessão junto conosco? Não importa o porquê estamos aqui na casa. Às vezes até a gente fala assim, poxa, a pessoa está 15 anos na casa, um exemplo, tá, gente? Bom, se bater 15 anos, não quis usar ninguém como exemplo. A pessoa está 15 anos aqui na casa, mas na verdade ela está aqui na casa, mas você já viu, ela só vem, senta ali, ouve a palestra e vai embora. E aí é o grande porém de tudo isso, porque não importa o que ela faça, ou não importa o que ela está vindo fazer, importa o que ela faz quando ela sai da casa e o que ela aprendeu aqui dentro, diante das perspectivas que ela pôde alcançar. Ou seja, a gente sabe que as pessoas, a gente tem uma história que fala sobre isso, né? Que o palestrante falava na frente, falava bonito, usava as palavras lindas, sempre chegava o senhor, sentava lá atrás, ficava lá atrás sentadinho, quietinho, ouvindo as palestras. Chegou no plano espiritual, eles desencarnaram os dois, não
foram para o plano espiritual. Chegou o palestrante lá, no plano espiritual, estava ainda carregando um peso, uma sombra ainda do lado dele, e o mentor, junto com ele, mostra o espírito que estava sempre ouvindo ele lá no fundo, e aí cheio de luz, iluminado, assim, bem, sendo recuperado, espiritualmente falando. E aí, o que acontece? Esse espírito, mentor, fica ali esperando a pergunta, do grande palestrante. Aí o palestrante pega e pergunta e fala, mas poxa, o que acontece, Poxa, eu trabalhei, fui lá, fiz palestra, não sei o quê, e ficava lá atrás só escutando, não fazia mais que escutar. Por que estou assim nessa condição? Aí o espírito disse, enquanto você falava, ele ouvia e praticava. Então tudo está de acordo com o que a gente leva para as nossas vidas, está de acordo com o que estamos fazendo na nossa vida e o que estamos levando para fora. Não estou aqui, na verdade, descaracterizando, ou na verdade negligenciando nenhum estudo, nenhum aprofundamento dentro da doutrina, nenhum aprofundamento até mesmo no lado espiritual. É importante que isso se faça, mas é importante que isso se faça no contexto do amor e do carinho, no contexto da vontade, do querer, da maturidade de cada espírito. A gente tem um outro exemplo, os próprios livros de André Luiz, em que o espírito ia na casa espírita, fez 10 sessões na casa espírita, indo para a casa espírita 10 sessões, e aí chegou um momento que o espírito estava lá dele e falou, espírito de luz, o mentor, chegou assim para o outro mentor e disse, já não dá mais para a gente fazer nada. Mas não, André Luiz, não, a gente precisa fazer alguma coisa, ele está necessitado, já vi 10 vezes. Então, se ele veio 10 vezes e ainda ele não conseguiu, vamos deixar que as dores, vamos deixar que os momentos de dificuldade abranjam o seu caminho. Por às vezes as doenças, as dores, a gente vê como algo negativo. Às vezes as dores e as doenças são as medicações de nossas almas, as medicações dos nossos corpos para as nossas almas. Às vezes a gente acha alguma inconformidade, a gente fala de que o mundo está em negatividade, o mundo está mal, não é isso? E a gente tem realmente o próprio Mestre Jesus nos falando, o mundo hoje não é ainda o meu reino. Na verdade, para que esteja sendo o reino dele, precisamos viver em momentos de felicidade. Como podemos viver em felicidade se existem ainda inúmeros irmãos que ainda vivem em trevas? Como podemos viver em felicidade se ainda temos nossos parentes, nossos irmãos que ainda estão em umbrais profundos? Aí nós dizemos, não, mas não tem nenhum parente meu que você conhece nesta reencarnação. Mas quantas pessoas nós deixamos para trás? A própria reencarnação, o próprio estado de voltar à vida na Terra, encarnados, uma matéria mais sólida, nos propicia esquecer até mesmo das dores em que carregamos, de termos irmãos nossos em condições tristes, em umbrais, em condições tristes, em momentos de negatividade, em momentos tristes, ainda buscando auxílio. Às vezes a gente não entende algumas tristezas que acontecem em nossas vidas, às vezes a gente não entende o porquê está acontecendo algumas coisas, a gente não entende aquela melancolia que a gente tem em nossos corações. Isso nada mais é do que uma saudade de algo que nós deixamos do outro lado da vida. É uma saudade de algo que deixamos de fazer, ou deixamos um irmão amigo lá do outro lado. Pois da mesma forma que nós choramos ao desencarne dos nossos irmãos, nós choramos também quando estamos no plano espiritual para a reencarnação de muitos espíritos. Então, ver esses espíritos que estão nas trevas, como diz ou como fala-se dentro da própria doutrina, é estarmos vendo eles não somente como carrascos, como espíritos que vivem para sempre no mal. Não existe espíritos que viverão para sempre no mal. As teologias em que nós vemos que acontece na própria existência da Terra, ainda no estado infantil que se demora, mostra-nos, na verdade, para nós todos, que ainda temos muito que alcançar em conhecimento espiritual. Mas o Pai, que é Deus, não abandona nenhum dos seus filhos. E mesmo eles tendo essas condições, mesmo eles não tendo entendimento que, por exemplo, hoje estamos tendo aqui, não estarão sendo menos merecedores do que nós. Serão merecedores de alcançar a sua felicidade aqui, assim como qualquer espírito. A luz do sol brilha para todas as almas. A luz do sol brilha para todos os espíritos.
No primeiro capítulo do nosso lar, nós veremos o sol a brilhar na janela de André Luiz, ao seu despertar para a sua felicidade no lado espiritual. Se nós sabemos disso, se sabemos que o sol brilha para todos nós, sabemos de que aqueles que vivem nas sombras, estão nas sombras pela sua própria lei de sintonia, pela sua própria lei de atração, que levam esses espíritos até lá. Não foi Deus que fez os umbrais, não foi Deus que criou os infernos. Na própria teologia, muitos espíritos que não têm conhecimento desencarnam, voltam à vida, ou às vezes eles desdobram-se e voltam realmente, vêm desses lugares sombrios e pintando, da forma em que eles viam, para que estivesse esses representando o mal. Mas na verdade o mal é um momento transitório e passageiro. O Satanás, como muitas vezes está colocado para nós, nada mais é do que o significado do mal, que ainda está fazendo com que nossos espíritos não tenham ainda uma solução. Não existe ninguém no universo, em quaisquer estado que esteja, em qualquer lugar que esteja, que não tenha, na verdade, a probabilidade de evolução, a probabilidade de extensão, a probabilidade de modificação. A modificação que se faz no espírito, ele se faz do bem para o bem. E às vezes, com o mal é necessário para o próximo lapidar. O próprio diamante lapida o diamante. O mal lapida o mal. O que queremos dizer com isso? É que, na verdade, às vezes, o mal que executamos aos nossos semelhantes, ou aquelas pessoas que carregam, muitas vezes, a adversidade para nós, através das leis de sintonia, nós estamos, então, vivendo aqui na Terra muito mais concentrados nos espíritos negativos do que aos espíritos superiores. Estamos muito mais perto dos espíritos das trevas do que dos espíritos da luz. E não entendemos ainda que a humanidade precisa um dos outros. E quando eu falo um dos outros, não falo no estado ainda que se demora no reino humanoide, mas no reino da fiel evolucionista, em todos os reinos. O minério, o vegetal depende do minério para crescer da terra. O animal depende do vegetal para sobreviver. O homem depende do homem para sobreviver e para crescer. Ou seja, a evolução ela é ininterrupta. Nós muitas vezes achamos que estamos estacionados quando estamos nessas regiões sombrias. Na verdade, estamos vivendo experiências na trajetória de nossas vidas. E por mais experiências que estejamos vivendo, por mais oportunidades que estejamos vivendo, estaremos sempre buscando a abundância. Como Jesus nos mostrou, vida em abundância. O que ele queria dizer com vida em abundância? Vida em abundância é dinheiro, é riqueza, é na verdade muitas mulheres, muitos homens, enfim, Não, a riqueza em abundância é a felicidade que Jesus nos disse, que nos quer mostrar, que ainda não habita neste mundo. Que ainda, ele fala, ainda não habita neste mundo, mas que irá habitar. E dentro deste habitar, dentro deste propósito que temos, nós estamos e vivemos em matérias que nos é peculiar a nossa evolução. Aqui na Terra somos mais densos, para que a gente entenda, porque a gente está materializado. A gente vive no corpo, todo mundo aqui já é estudante, professor, sabe mais que eu. Corpo, espírito, perispírito, certo? Uma coisa assim mais generalizada. Corpo, espírito, perispírito. Nós vivemos um corpo que nos abriga. Do outro lado da vida, este mesmo corpo que atua sobre nós, Só que uma situação ou de uma energia atomística de átomos diferenciados fazem-nos então um pouco mais rarefeitos, mas não muito distantes de nós. Nós carregamos corpúsculos, carregamos de hidrogênio a tabela periódica inteira dentro de nós, dentro da nossa evolução, mas carregamos em nós o propósito de sublimarmos. Vou explicar para a gente entender melhor. Na verdade, o que acontece? Quando somos encarnados,
Nós temos muito mais facilidade de vermos um espírito desencarnado que habita as mesmas condições vibracionais e sintonia do que nós, do que os espíritos que são mais elevados. Quais são os espíritos que viram Jesus? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Existem alguns, claro, que viram mensageiros, dizem que foram Jesus. Mas a sua grande maioria, quem viu Jesus foram pouquíssimos. Por quê? É um espírito de muita evolução, que nós não conseguimos alcançar, pois o nosso estado ainda vibracional energético não permite. E diante disso tudo, o que Flatus quer nos dizer? O que ele quer nos passar? Ele quer nos passar uma realidade em que, ao adentrarmos as trevas, ao adentrarmos ao umbral, ao adentrarmos em regiões sombrias, nós não estamos indo para lá para estarmos, na verdade, repudiando os espíritos, mas para estar amando os espíritos, para estarmos socorrendo os espíritos. Nós vemos isso e carregamos dentro do próprio planeta Terra um reflexo do que é o plano espiritual. E carregamos no plano espiritual um reflexo que é na Terra. O problema nosso, diante da nossa inferioridade, diante ainda da nossa pequenez, é que nós dividimos os planos, mas é o único plano, é o plano de Deus. É o plano onde se faz a vida manifestar-se na vida do universo. Nós somos estas vidas, assim como todas as vidas são e existem, preexistem e vão preexistir para a eternidade. E diante dessas vidas que preexistem, vão preexistir para a eternidade, cabe a cada um de nós estendermos as mãos para as pessoas que estão nos lamaçais, nas profundidades ainda em que nós não conseguimos alcançá-la. Nós temos na Terra muitos institutos, instituições que trabalham, assim como a nossa, em que vão buscar espíritos encarnados que estão em sofrimento. Aprendamos com Flatus quando nos diz que nós não podemos julgar os nossos semelhantes, mas ajudá-los com amor, pensando no que eles carregam dentro de cada um deles. Cada ser do universo é um Deus, como diz Jesus. Todos vós sois deuses, porém tanto quanto eu e até mais. Todos vós sois luzes, o sal da terra. Nós não podemos nos misturar com mais nada senão com o divino. Por isso que é sal. Não há mistura. Você pode pôr água com sal, é sal. Suco com sal é sal. Coca-Cola com sal é sal. Limão com sal é sal, vai ficar salgado. Então nós vamos e temos que lembrar disso. Quando estivermos ocupando um lugar que nos é realmente digno, porque quando eu digo digno, não é digno de que alguém nos apresente, mas naquilo, né, que a gente lute para alcançar, naquilo que a gente busque, que a gente leve, que a gente traga um amparo para retirar esses espíritos que ainda vivem em sombras, que vivem em angústias. Tivemos uma oportunidade que um espírito veio nos falar sobre trabalhos de desobsessão. Cada espírito, cada médium que não está ou que não pode estar aqui trabalhando um trabalho de desobsessão é um espírito a menos socorrido no plano espiritual. Tivemos a presença de um grande espírito aqui na casa nos dizer por que isso acontece. Existem várias ferramentas que utilizamos para estarmos levando auxílio aos nossos irmãos necessitados. Libertação teremos uma, que é a busca dos espíritos nos umbrais profundos. Mas temos nos domínios da mediunidade outra, que nos busca realmente as reuniões mediúnicas, como acontece dentro de uma casa desta maravilhosa, em que aqui vamos e temos médiuns preparados para a incorporação dos espíritos. Ou seja, da mesma forma que sintonizamos aos espíritos desencarnados quando os obsessores o são, quando trabalhamos, nos sintonizamos também aos espíritos desencarnados na condição que eles estão, para que possamos estar vivendo a sintonia, as energias e o lado psíquico daquilo que a gente angaria, o que a gente tem. Por exemplo, um espírito que se manifesta pelo médium. Ele manifestar-se-á pelo médium através do que ele carrega de informações para que ele possa estar ali, vivendo a oportunidade. Ou seja, um espírito trevoso, um espírito amargurado, um espírito triste, um espírito melancólico, um espírito muitas vezes suicida, não importa.
qualquer que seja o lugar, o ambiente que eles estejam, nós temos em nossos corações esta sintonia para podermos trazer esses espíritos até nós. As energizações. Por isso que muitos médiuns trazem características parecidas e trazem alguns espíritos na sua conformidade, ou diante do que ele carrega nas ferramentas que ele tem. Para que a gente entenda bem, um grande piloto pode pilotar sim um carro pequenino, um carro com poucas marchas, né, Fábio? Você que tem, né? Mas agora, uma pessoa que acabou de tirar a carta não vai pilotar um carro realmente de pista. Por quê? Porque ela não tem habilidade para isso. Da mesma forma, isso acontece. Os espíritos, que são, na verdade, obsessores, ligam-se a nós porque eles sabem que somos veículos capacitados para eles estarem dirigindo. Em qualquer lugar que seja, tanto aqui, né, quando estamos em trabalhos de corporações, como também nos processos obsessivos. Mas também temos os espíritos que, altamente capacitados, não poderão dirigir veículos que não estão adaptados para isso. Eles o farão, como fazem conosco, em corporações. Fazem comigo, vocês veem, um carro deficitário. Mas o que acontece? Eles fazem o quê? Eles exercem o seu trabalho e fazem milagres diante daquele veículo que, mesmo em dificuldade, pode apresentar alguma solução. Somos ferramentas. Como hoje o Gabriel estava dizendo no carro, lendo o livro, né, para quando eu vim apresentar a palestra. A gente tem um teclado e um computador. Se este teclado estiver faltando uma letra, o programador vai fazer o possível para que esteja sendo escrito faltando aquela letra. Porque às vezes, se você ler uma frase inteira e estiver faltando aquela letra, você consegue absorver, você consegue dar entendimento para a frase, para a letra, para a palavra, que seja. É da mesma forma. Esses espíritos, então, como o nosso mentor espiritual nos diz, vai em busca desses espíritos. E como já o sabemos, André Luiz vem em busca de nós através dos seus livros, levando experienciações dele, desses grandes espíritos e também dos espíritos que estão em condições precárias nos umbrais ou nas regiões umbralísticas, para que nós possamos entendamos de que todos nós passamos por isso. Ninguém vai estar, na verdade, voltando ao carro, dirigir um carro, né? Piloto, lá ser um piloto, se não estiver aprendendo a dirigir. Nós não vamos fazer uma universidade se não estivermos aprendendo o beabá. Nós não estaremos sendo espíritas se não estivermos estudando a doutrina espírita. E assim se vai. Nós temos que entender que esses espíritos que estavam ali em dezenas estavam buscando há muito tempo aprender sobre o que o Flácius estava a falar. E diante destes inúmeros, né, trabalhos que ele estava fazendo, um dos espíritos diz a ele, fala assim: mas meu irmão, desculpe interromper, mas será que Deus não poderia estar, na verdade, exterminando, né, acabando, erradicando, tirando, né, os umbrais? Aí ele pega, da mesma pergunta, fala, diz uma outra pergunta. Meu amigo, nós que aqui estamos, você que aí está, será que estamos nós perfeitos, em condições adequadas? Será que não carregamos mazelas? Será que não carregamos ainda as nossas negatividades, as nossas imperfeições? Porque muitas vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos na Terra, assim, simplesmente nós queremos afastá-los de nossas vidas. Claro, às vezes nos prejudicam e tem que se afastar dele. Mas quando afastarmos deles, não nos afastemos totalmente. Como José de Mococa não faz por nós. Quantas pessoas já vieram, já foram, mas José de Mococa, quando se incorpora, nos dizem que ele continua com todos, mesmo não estando aqui. Sabe por quê? Porque ele acredita em nós. Sabe por quê? Flácius acredita. Rúbio acredita nos espíritos que lá estão. Hoje somos dessa maneira, amanhã seremos espíritos de luz. Ah, mas vai demorar tanto, não sei o que, bababá, não é assim? Ele sempre fala. Isso depende de quantos anos você quer repetir.
Isso depende de quantas reencarnações você quer voltar fazendo as mesmas coisas. Se nós não estivermos buscando em nosso interior a nossa mudança, não estivermos nos esforçando, não estivermos realmente angariando o bem, só vindo e lendo aqui na Casa Espírita, ou só fazendo palestras, é importante. Mas a gente tem que fazer o bem no contexto geral de nossas vidas. Aonde formos e aonde estivermos, somos cristãos. Aonde formos e aonde estivermos, somos espíritas. Senão seremos, na verdade, falsos profetas, como Jesus nos disse. Acreditarmos que os nossos semelhantes possam fazer não aquilo que queiramos que eles façam, mas aquilo que eles podem fazer. Temos a psicologia espiritual, a psicologia também da Terra, de olharmos para os nossos semelhantes e vermos até onde ele pode ir. O que podemos aproveitar deles? O que podemos estar executando na vida dessas pessoas através do trabalho? Pois o trabalho eleva, o trabalho dá importância, o trabalho dá vivacidade, o trabalho modifica, o trabalho dá luz. Por que o trabalho dá luz? Porque só poderemos ter a luz se os nossos irmãos também se iluminarem com a nossa luz. Pois senão seremos lamparinas, ou seremos, na verdade, a candeia embaixo da mesa. Não seremos a candeia que estará em cima da mesa para brilhar. Quantos de nós nos demoramos em vida apagados na candeia obscura debaixo das mesas? Em que na verdade estamos fazendo um espiritismo, uma doutrina, ou até mesmo fazendo, como diz nosso irmão aqui, uma realidade para nós, vivendo armados para as condições, mas não preparados para amar. Quanto mais estivermos brilhando, menos saberemos que estamos a brilhar. Quanto mais estivermos fazendo bem para os nossos irmãos, menos nos aperceberemos que estamos fazendo bem para aqueles que precisam. Quanto mais estivermos levando a caridade, menos pessoas saberão que estaremos fazendo a caridade. Pois se vocês mostram, se nós mostramos aos olhos dos homens, já perdemos a notoriedade dos olhos de Deus. Se estamos na verdade presos, vivendo ainda, ou presos às condições em que éramos antes, como poderemos ser a luz que acende? Por isso que Kardec nos determina com muito amor e carinho, que só poderemos ser humildes só poderemos ser felizes se formos humildes. Sabe por quê? Vamos colocar aqui para que a gente entenda bem. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe. Vou ser feliz porque eu vou aprender. Se eu na verdade não tenho condições, se eu estou sendo na verdade mexido pelo meu próprio interior, pelas minhas angústias interiores, e eu não tiver humildade, eu estarei na verdade sendo infeliz. E isso acontece em tudo na nossa vida. E Jesus foi o homem que mais nos ensinou humildade. Tanto é verdade isso que ele lavou os pés dos seus discípulos, para que possamos aprender com ele como ser humildes, ou como estarmos na verdade vivendo a humildade em nossos corações. E esses espíritos, esses irmãos que aqui estão indo, dezenas deles, para essas cavernas, que até um certo ponto alguns podem ir, outros não podem, porque na verdade há de ter também sintonia para que não possam esses espíritos estarem sendo na verdade carregados pelas entidades negativas. Vamos trazer exemplo para a Terra. Se eu sou viciado, fui ex-viciado no alcoolismo, eu vou tentar o máximo possível me distanciar dos lugares que possam ter álcool. Se eu sou viciado no sexo, vou evitar pornografia, vou evitar reels ou outras coisas mais que tenham promiscuidade. Se eu na verdade for também acessível às fofocas, vou tentar falar um pouco menos
comunicar-me de forma sábia para que as minhas palavras não firam a ninguém. O que é isso? Ainda trazemos vulnerabilidade. Somos vulneráveis. E esses espíritos, alguns deles, também são vulneráveis para chegar a locais em que ainda não podem chegar, não podem atingir. Por isso há uma preparação. Por isso há elucidação. Por isso há, na verdade, conhecimento para que possam esses espíritos até chegar. Mas podemos ter certeza que o espírito que vocês vão ver lá na frente, o Gregório, não vou dar um spoiler muito grande, mas ele tem conhecimento de várias doutrinas. É um espírito juiz das trevas, um espírito realmente muito perverso, né? Em questão do mal. Então por isso leia o livro. Mas ele ainda não alcançou o que era necessário. Eu vou terminar a palestra com isso. Vocês vão me responder o que é necessário. O amor. E aí a gente volta novamente, como sempre, lá em Jesus. Só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. É repetitivo, mas a gente aprendeu. Que Deus abençoe a todos nós e que deixe as minhas humildes palavras, diante, claro, da ajuda da espiritualidade maior, e que possamos levar estas elucidações. Gente, dentro dessas elucidações, não falei 1/3 do que esse grande espírito Flaccus nos passou. Na verdade, ele nos deu, informações maravilhosas em muitos aspectos. Aspecto da física, um aspecto da biologia. Na verdade, ele nos trouxe aspectos muito diversos que a gente pode aprender. Se nós estivermos falando por parágrafos, podemos estar estendendo um estudo muito grandioso sobre esse livro. Por isso que existe nos cursos da casa esses livros. Então, gente, aproveitem, estudem, a gente trabalha junto, ninguém trabalha sozinho. Aqui na casa ou em qualquer lugar que estejamos, a gente não trabalha sozinho. Não existe pessoas que vivem sendo ou competindo com outras pessoas. Estamos aqui não para competir, mas para regimentar forças. Imaginemos se Flaccus chega no mundo espiritual e diz assim: olha, vamos fazer competitividade. Este grupo aqui e este grupo vai ver quem sai na frente. Será que a missão seria, na verdade, de acordo? Será que a missão seria realmente de acordo? Aqui estamos numa casa espírita, gente. Em dezenas de irmãos? Em centenas de irmãos? O que devemos fazer? O que Flaccus nos diria para fazermos? Prepararmos, estudarmos, vivermos e nos amarmos. Que assim seja, gente.